Esses devem ser considerados como membros de uma igreja. Que se arrependeram e creram em Jesus Cristo. Amém, igreja? Esses devem ser considerados membros de uma igreja. Arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Então nós devemos entender isso como igreja. Devemos entender isso como igreja. Porque o arrependimento e a fé em Jesus Cristo são as evidências de uma pessoa salva. O arrependimento. Onde nós aprendemos sobre o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Então, o membro de uma igreja é aquele que se arrependeu e creu em Jesus Cristo. Se você ainda continua vivendo os seus pecados, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você ainda continua vivendo no pecado, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, então você ainda não é um membro de uma igreja. Você é apenas um participante. Amém. Então, o arrependimento dos seus pecados, o arrependimento sincero, é aí onde você é chamado para ser membro de uma igreja. Não só o arrependimento, mas também a fé em Jesus Cristo. Uma fé bíblica, uma fé transformadora. Essas pessoas, irmãos, vivem uma vida santa. Se o mundo antigamente conhecia essa pessoa como o ímpio, eles passam a ver uma nova característica da vida dessas pessoas. E eles testemunham que aqui houve mudança. Esse aqui não é aquele que eu conheci. Esse mudou. E aqui houve transformação. Então esse deve ser considerado como membro de uma igreja. Amém, igreja? Atos capítulo 2, versículo 37. Vamos abrir. Atos, capítulo 2, versículo 37. Diz assim: capítulo 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberá o dom do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Vamos ver aqui. Depois de Pedro anunciar as boas novas, aquele povo que estava aí ficaram desesperados. Eles ficaram convencidos dos seus pecados. Por isso eles ficaram desesperados. Com esse desespero, eles gritaram: o que faremos, pois? E Pedro anuncia: arrependam-se e creiam em Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, queridos irmãos, um cristão, um membro da igreja, segundo as escrituras, é aquele que se arrepende dos seus pecados, é aquele que abandona os seus pecados, é aquele que crê em Jesus Cristo. Amém, igreja? E tem uma vida prática, transformada. Amém, igreja?
É isso o que evidencia o salvo e o não salvo. Então não podemos considerar membro da igreja qualquer pessoa que vive nos seus pecados, qualquer pessoa que é ainda escravo do pecado, diz ser salvo, diz se arrepender dos seus pecados, enquanto continua escravo do pecado, continua abraçado com o pecado, esse não é considerado como membro de uma igreja. Esse vai para o inferno. Amém, igreja? Será que você é um membro da igreja? Você é um membro de uma igreja? Você se sente membro de uma igreja? Você está aqui como membro de uma igreja? Você tem levado uma vida transformada? Irmãos, uma coisa é certa. Se você se considera como membro da igreja, ou talvez por engano é considerado como membro de uma igreja e vive uma vida ímpia, uma vida pecadora, e pensa que quando morrer vai para o céu, eu te garanto, você irá para o inferno. Então te peço agora, arrependa-se dos seus pecados, volta para Cristo, volta para Cristo, pecador, volta para Cristo, enquanto é cedo. A vida é breve. A vida é breve. Amém, igreja? Em qualquer momento, irmãos, nós deixaremos de existir neste mundo. Em qualquer momento, você vai morrer. E se você morrer, está pronto para ir ao céu. Está pronto. Está pronto, irmão. Então, queridos irmãos, não podemos viver com os nossos pecados. Não podemos. Então, um membro de uma igreja é aquele que se arrependeu dos seus pecados. Amém, igreja? E a quarta marca, disciplina bíblica na igreja. Amém, igreja? Por causa do tempo aqui, apenas vou mencionar os versículos que tratam sobre isso. Amém, igreja? Mateus 18, 15, Mateus capítulo 18, versículo 15 a 18, e primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 9 a 13, trata de uma disciplina bíblica. Amém, igreja? Irmãos, se você é um membro de uma igreja, se você se considera como membro de uma igreja, e uma igreja saudável, essa igreja pratica disciplina. Amém, igreja? O que quero dizer isso? Você diz que eu fui salvo, e você é considerado como membro de uma igreja, e vive no pecado, pratica o pecado todo dia, ama o pecado. Então, uma igreja saudável, quando olha para um irmão que vive no pecado, a igreja toma conhecimento disso. Essa igreja bíblica não tolera esse pecado. Amém, igreja? Eles sentam com esse irmão, aconselham esse irmão, mostram a esse irmão o pecado que ele cometeu. E você pecou, você cometeu o pecado, e se continuar assim você vai para o inferno. Então deve deixar, volta para trás, recua, irmão. Então se esse irmão não ouvir, continuar mais praticando os seus pecados, uma igreja bíblica não deixa assim. Eles vão mais uma vez, senta com esse irmão, mostram os pecados que esse irmão praticou, e então mostra a esse irmão, se você continuar assim, vai para o inferno, volta para trás, irmão. E se esse irmão ainda continuar, uma igreja bíblica, eles não cansam, vão, sentam com esse irmão, eles mostram ainda o pecado desse irmão. Para por aí? Não, para esse irmão continuar a levar uma vida ímpia, continuar a abraçar uma vida ímpia, esse irmão ainda continua escravo desse pecado. Esse irmão é disciplinado na igreja, esse irmão
não é afastado da membresia da igreja, não pode mais ser chamado de membro. Ele pode participar nos cultos, mas não pode cantar mais. Se exercia uma função, não pode mais pregar, não pode mais louvar, porque ele está amarrado, ele está disciplinado. Ele vai participar nos cultos só para ouvir a pregação. Amém, igreja. Até que ele mude de comportamento. Amém. Então, se você, meu irmão, está numa igreja e é considerado como membro e vive num pecado e os seus pastores ainda não descobriram, e ainda você se considera como salvo, você deve se entregar, deve confessar esses pecados, e esses pecados vão te matar, vão te levar para o inferno. Você não vai escapar do julgamento de Deus. Então é a hora de se entregar e de abandonar esses pecados. Talvez a igreja te considera como membro porque não conhece os seus pecados. Você pratica os pecados secretos. Deve saber que Deus conhece esses pecados. Deus está de olho. Ele vai te julgar. Então arrependa-se desses pecados. Confesse esses pecados. Vai para os seus líderes. Diga a eles: eu estou vivendo no pecado. Eu me arrependo. Eu me arrependo. É assim que você será liberto. Amém. Você é passageiro, querido. Você é passageiro, querido. Não pode permanecer nos seus pecados. Eu, por amor a você, te imploro: volta para Cristo. Confessa os seus pecados. Volta para Cristo. Volta para Cristo. É urgente. Porque Cristo está voltando. É urgente. Você deve voltar para Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se. Deve aceitar a disciplina. Confessa esses pecados. Confessa, irmão, esses pecados antes que seja tarde demais. Amém. Confessa os seus pecados para ser disciplinado. Amém. Volta para Cristo. Não pode permanecer os seus pecados, que você irá para o inferno. Eu digo isso por amor a você. Amém. Eu digo isso por amor a vocês. Eu digo isso por amor a vocês. Por amor a vocês. Arrependam-se. Pois sem o arrependimento não há salvação. Não há milagre. Não há milagre. Não há milagre. Então, arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se e aceita a disciplina. Seja humilde. Seja humilde bastante para confessar esses pecados. Reconheça isso para ser salvo. Pois se você não se arrepender, vai para o inferno e não será salvo. Mesmo passando toda a sua vida conosco aqui, louvando, visitando os irmãos, trabalhando, você morrer nos seus pecados, vai para o inferno. Então volta para Cristo. Amém. Então, uma das marcas de uma igreja saudável é que eles disciplina os rebeldes. Amém.